Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Paulo vai dizer a carta que ele escreve para o povo em Gálatas, que ele diz que carrega as marcas de Cristo em seu corpo e que ninguém viesse a inquietá-lo. Paulo, na verdade, estava dizendo, assim como Tomé, na sua incredulidade, quando ali Jesus foi justificado ao terceiro dia, e Tomé, quando ali o Senhor faz a primeira aparição e Tomé não estava presente, na verdade ele dizia que só acreditaria quando aqueles que estiveram com Jesus se o vesse, as suas marcas, suas mãos furadas, assim como o seu lado perfurado, aonde na verdade quando Jesus se apresenta novamente a eles, antes que alguém diga algo, ele sendo onisciente já disse: vede, Tomé, vede e comprovai as marcas. Todo aquele que imita a Cristo carrega marcas, tanto em seu corpo como cicatrizes, como as marcas, embora vivemos segundo os frutos e não por emoções, mas carregamos as marcas daquilo que seja feridos na mentalidade, assim como feridos no corpo, sempre bem dispostos a carregar os fardos pesados uns dos outros, aonde nem sempre dispomos de alguém que na verdade carregue o nosso. E isso gera marcas, isso gera cicatrizes. Assim como no corpo, pelas perseguições, pelas lutas, também carregamos marcas. Assim como tenho cicatrizes no rosto, 38 pontos de um acidente no rosto, assim como uma enfermidade que tinha do coração, e quando ali descoberto, me entreguei ao Senhor e rejeitei a procurar os meros mortais, quando o Senhor agradou da fé e me livrou da maledicência do coração. Estou relatando, testemunhando, porque o Senhor pediu que relatasse. E foi algo sobrenatural, aonde carrego uma marca no coração, aonde foi quando estava no quarto a só e entrou como um raio, uma luz que entrou no meu coração, que foi algo sem intervenção humana, mas antes a presença do Senhor, aonde fui curado, e já estava com dificuldade até mesmo a praticar os exercícios do dia a dia, dava fadiga, arritmia, e dentro de 3 dias fiquei como alguém que se submete à cirurgia mesmo, como já passei por algumas antes do período onde passei a viver com fé. E o Senhor me deu livramento. Com 3 dias estava com uma disposição nunca vista antes, tempo onde eu estava a trabalhar como chapa, carregador, verdureiro, carregando, batendo caixas em caminhão, período onde converti e o Senhor me retirou tudo que eu tinha,
e temos que lutar segundo o Senhor nos concede dia após dia, embora temos a fé, mas são tempos onde somos submetidos à prova. Assim como Paulo dizia que fazia tenda quando não recebia a ajuda dos irmãos, não queria ser peso, embora ele dizia, todo aquele que compartilha os frutos também tem direito. Mas nós não esperamos dos meros mortais, mas antes do Senhor, que Ele é que nos traz o galardão. Muitos se veem até nós que na verdade são pratos de lentilhas, são inimigos e não os amigos em Cristo. E nós somos orientados sempre pelo Senhor, porque temos discernimento em o que é lentilha e o que vem da parte do Senhor, movido por compaixão e misericórdia, que muitas vezes até os corvos mesmo vêm até nós, que até eles usam da benevolência, mesmo não gostando da exortação franca e sincera da qual nós utilizamos. Por isso nós carregamos marcas e cicatrizes, tanto no âmbito daquilo que se passou, assim como Paulo disse, Jesus ali mostrava a marca de tudo que ele passou, de humilhação, de crucificação, como um bandido, como um ladrão, sendo zombado por querer o bem da alma daquele povo, mas aquele povo não queria endireitar e consertar diante do Senhor. Assim, nos dias atuais, nem se fala, porque a palavra diz que o amor resfriando se encontra muito mais inimigos do que amigos de Deus. Por isso, nós estamos sempre só em relação ao mundo, mas temos o Consolador, temos o advogado, temos um juiz supremo que está no alto e tudo opera e executa. Por isso, todo aquele que passa por essas marcas e por essas cicatrizes, a fim de serem aprovados e assim para saber orientar a todos, segundo uma vez que passamos também por aflições, por lutas, por perseguições, por amor do seu nome. A palavra diz que aqueles que são submetidos à prova e aprovados, na verdade, submete à prova aqueles que ainda não passaram. Isso é compreensível no tempo de Noé, onde ele estava a advertir o povo, mas não desfaleceu suas mãos de fazer a arca. Isso lhe foi imputado como justiça, saber Noé e mais 7 aqueles animais que o Senhor ordenou que entrassem na arca. Os demais morreram afogados, assim como a palavra diz que nos tempos atuais é como nos dias de Noé. O povo vive comendo, bebendo, dando de casamento e nada estão a atentar para os sinais que estão eminentes, onde aqueles que têm sabedoria sabem do que vai acontecer, assim como tem acontecido, mas nem todos darão ouvidos e seguirão sem atentar e vivendo de forma desordenada rumo à ruína e destruição. Nós não alegramos disso, porque o nosso alvo e objetivo é salvação de almas, mas a palavra diz que um pequeno rebanho será salvo. Assim nos diz o Senhor.